Fala galera do YouTube, mais um vídeo aqui do canal Brasileiro Ativo. Meu nome é João Vitor Naibo, então vamos para mais uma videoaula aqui no canal, né gente? Hoje é sábado, então, como prometido, eu vou fazer o primeiro vídeo de História Geral aqui do meu canal, tá? Vamos fazer a estreia de História Geral, onde a gente vai estudar sobre a pré-história, tá? Que não é um assunto muito cobrado, né, em provas, enfim, mas é um assunto interessante e eu quero gravar em ordem cronológica, então vou começar falando sobre pré-história para vocês, tá? Bem, então, vamos lá, gente. Bem, começando pelo nome, né? Pré-história. Pré é antes, né? Pré-história significa uma coisa antes da história, tá? Mas calma, esse termo é ainda um pouco discutido e é um pouco preconceituoso, né? Porque é como se a humanidade da época ela não tivesse na história, né? Porque o marco inicial da pré-história é a origem do ser humano. E o marco final da pré-história é a origem da escrita. Então, só porque aqueles caras não tinham escrita, isso quer dizer que eles não estão na história, sabe? Mas isso não nos importa tanto assim, né? Mas é só pra a gente debater um pouco sobre isso, tá? Agora, então, vamos estudar, então, bem aprofundado sobre cada um dos acontecimentos. Bem, gente, a gente tem que destacar que a gente não tem muita coisa para falar da pré-história. Muita gente não sabe, mas a pré-história é o período mais longo da história, sabia? E ela é o que a gente menos estuda, menos tem coisa para falar, porque é um período muito antigo. A gente não tem muitas fontes históricas, muitos vestígios, né? Mas, graças a duas ciências, a paleontologia e a arqueologia, a gente tem coisas para falar, né? Porque os paleontólogos, eles escavam e encontram os fósseis da época, onde a arqueologia, né, os arqueólogos, eles estudam aqueles fósseis, né? Então, graças a essas duas ciências, a gente tem pelo menos assuntos para falar sobre esse período. Então, vamos falar, né? Bem, gente, a pré-história, ela é um período da história que é dividido em outros três períodos. O período paleolítico, o neolítico e a idade dos metais, tá? Então, vamos comentar sobre cada um, certo? Bem, o primeiro período, que é o paleolítico, é o período mais longo da pré-história, tá? E ele também é chamado, né, conhecido como Idade da Pedra Lascada, tá? Porque, gente, o principal elemento utilizado pela humanidade da época, tanto para caçar, fazer instrumentos, qualquer coisa, era as pedras, tá? Óbvio, se utilizavam madeiras, por exemplo, mas o maior foco era pedras, tá? Depois, na Idade dos Metais, aí é o metal que vai ser mais utilizado, tá? Mas isso a gente já vai falar, tá? E a pedra que foi mais utilizada aqui no período paleolítico foi a pedra lascada, que é aquela pedra afiada, né? Que tu usa para caçar, porque a humanidade vai caçar muito nessa época, tá? Uma das principais atividades da humanidade nessa época era a caça, tá? Que a gente já vai falar também, tá? Por isso que é conhecido também como Idade da Pedra Lascada, então, certo? O período paleolítico é o primeiro período da pré-história, certo? Ou seja, é aí que vai surgir a humanidade, certo? A humanidade vai surgir no período paleolítico, tá? E a gente tem muitas teorias a respeito da origem da humanidade, porque muito antigo, né? Então a gente não sabe o certo como se originou a humanidade. Mas, das diversas teorias, né? A teoria mais aceita a respeito da origem do ser humano, né? Foi uma teoria que diz que o ser humano se originou na África, no continente africano. E ele se originou através de um primata, ou seja, um macaco, tá? E esse macaco, ele começou a fazer atividades de ser humano, né? Caminhar, correr, né? Com o tempo começou a ficar com a coluna reta, né? Começou a caçar, pescar, colher e acabou virando ser humano, né? Teve mudanças no DNA e muitas outras coisas, certo? Essa é a teoria mais aceita. E aí a gente teve uma evolução da humanidade, partindo do Australopiteco ao Homo sapiens, como vocês podem ver aí na tela, né? Que é uma imagem bem conhecida, né? O Australopiteco foi o primeiro molde de ser humano que a gente teve aí, né? E depois a gente partiu para os homos, né? Até chegar ao Homo sapiens, que é o ser humano que a gente é até hoje, tá? O molde de ser humano que a gente tem até hoje, tá? Então, essa é a questão da origem do ser humano, tá? A teoria mais aceita, que é uma coisa que ocorre no período paleolítico, tá? E o que a gente destaca desse período como uma principal característica? O nomadismo. O nomadismo é a principal característica do período paleolítico. O que significa nomadismo? É quando o ser humano ele era nômade,
Nômade significa migrar para outros locais para melhores condições, tá? Porque as principais atividades praticadas pela humanidade da época eram a colheita, a caça e a pesca. E imagina comigo, eles vivem lá numa região, né? E aí, quando os animais para caçar acabam, quando os peixes daquele açude, daquele rio, daquele lago acabam, né? Ou quando os frutos daquela árvore acabam, eles têm que migrar, ir para um outro local para conseguir mais. Por isso que a migração foi muito forte nessa época, tá? E é outra coisa que a gente destaca, né? A migração. A migração é uma coisa muito importante da pré-história, né? Porque a partir do surgimento do ser humano da África, né, como diz aquela teoria, a humanidade começou a migrar por todo o mundo, né, e indo para os outros continentes, né, a Europa, a Ásia, a América, né, todos os continentes, certo? Bem, e a gente vai falar agora um pouco da cultura da época, tá? Porque a cultura da pré-história é muito interessante de entender. Eu vou falar aqui mais especificamente da arte e da matemática, tá? Bem, a questão da arte e da matemática, eu vou falar agora no período paleolítico, porque é aí que surgem essas atividades, certo? Bem, na questão da arte, existia, por exemplo, dança na pré-história? Existia. Até existia uma dança bem simples, assim, né? Mas a principal arte que existiu na pré-história foi através das pinturas, tá? E aí a gente destaca as pinturas rupestres, né? O rupestrismo que existiu na pré-história. Pintura rupestre nada mais é do que pinturas que eram feitas nas paredes das cavernas. Porque, como vocês sabem, né, a maior parte dos seres humanos da época viviam em cavernas, né? Apesar de alguns viverem em cabanas, né? Algumas vilas, enfim, tá? E essas pinturas rupestres, elas representavam principalmente o que aquele ser humano tinha caçado, tá? Eu vou botar agora na tela uma imagem para vocês da imagem de uma pintura rupestre que ficou muito conhecida, né? Que fica lá no sítio arqueológico da Serra da Capivara, no Piauí, aqui no Brasil, né? Onde vocês podem ver uma pintura rupestre, né? Que demonstra um animal que aquele ser humano caçou, né? Que pode ser um veado, pode ser uma capivara, sei lá, qualquer coisa, tá? Mas era um animal, certo? E, na maior parte das vezes, as pinturas rupestres elas eram feitas com argila e carvão triturado. Mas, óbvio, eram feitas também com outras coisas, tá? Mas esses eram os dois principais elementos que eram utilizados, certo? Na questão da matemática, o que acontece? Existia matemática na época. Os primeiros sinais da matemática começam já na pré-história. Óbvio que não era a matemática que a gente tem até hoje, muito evoluída. Óbvio que não. Mas como é que era a matemática da época? Os seres humanos da época, esses seres humanos pré-históricos, eles pegavam pedras ou ossos e eles colocavam em um grupinho, num cantinho da sua caverna, da sua cabana. E essas pedras e ossos representavam, na maioria das vezes, o que eles caçavam também, tá? Então isso é muito interessante, tá? E a gente também parte para as invenções da pré-história, né? Porque boa parte das invenções da pré-história foram feitas no período paleolítico, tá? Onde, sem dúvida alguma, a principal invenção foi o fogo, tá? A principal invenção da pré-história foi o fogo. Porque com o fogo a humanidade pôde cozinhar alimentos, pôde se esquentar nas condições de um frio muito rigoroso, tá? Então o fogo acabou sendo a principal descoberta da pré-história, onde muita gente utiliza ele até hoje, certo? Por isso que é uma grande influência desse período, tá? Enfim, e aí depois que acaba o período paleolítico, a gente vai ter então o período neolítico, que é conhecido também como Idade da Pedra Polida, tá? Ou seja, não é mais utilizado muito a pedra lascada, tá? Ou seja, a humanidade não vai mais caçar muito, e vocês vão ver por quê. A pedra que vai ser mais utilizada vai ser a pedra polida, que é aquela pedra de rio, sabe? Tá? E no período neolítico, o que mais ficou conhecido foi o sedentarismo, ou seja, a humanidade começou a se tornar sedentária, ou seja, ela começou a ficar fixa em um lugar só, ela não ficava mais migrando. Por quê? No período neolítico foram descobertas duas coisas muito importantes: a domesticação de animais e a agricultura. E aí pensa comigo, com a agricultura tu não precisa mais migrar para colher alimentos, tu já produz naquela tua terra lá. E com a domesticação de animais, tu não precisa mais ir caçar em outro local. Então a humanidade começou a se tornar sedentária devido a essas
descobertas que existem até hoje, são grandes influências da pré-história, certo? Então olha que interessante, né? E, por último, a gente vai ter como terceiro e último período, né, a Idade dos Metais, certo? A Idade dos Metais, gente, já como diz o nome, foi um período caracterizado pelo surgimento dos metais, tá? Ou seja, a humanidade agora ela não vai utilizar muitos instrumentos de pedra, madeira, porque foi descoberto o metal. Os principais metais que foram utilizados foram o bronze, o cobre e o ferro, tá? Mas tinham outros, certo? E aí com o metal eles faziam, por exemplo, os instrumentos, tá? E eram instrumentos muito mais potentes do que os instrumentos de pedra. E eles derretiam esse metal no fogo, inclusive. Então, o fogo ele teve uma grande influência, vejam isso, tá? E uma característica que não é importante, assim, isso aí nunca vai cair numa prova, mas eu vou comentar porque é muito interessante, é que na Idade dos Metais surgiu o famosíssimo Stonehenge, tá? O Stonehenge, ele é um ponto turístico atualmente, né, lá no sul da Inglaterra, vou colocar a imagem aí na tela para vocês, tá? Onde temos várias pedras grandes, né? E os estudiosos, eles ainda estudam mais esse Stonehenge, né? Porque alguns estudiosos dizem que o Stonehenge servia para assuntos astronômicos, né? Para observar o céu, né? Praticar astronomia. Já outros estudiosos dizem que o Stonehenge servia para cultos religiosos, tá? Mas é uma característica interessante, né? Um ponto turístico muito famoso atualmente na Inglaterra, né? No sul da Inglaterra. E existem muitas divergências ainda na questão de como isso foi construído, porque as pedras eram muito pesadas, tá? Tu não consegue derrubar uma pedra dessas, tá? Tipo, tu não consegue derrubar uma pedra daquelas com a própria mão, porque na época eles não tinham trator, não tinham retroescavadeira, essas coisas aí não, tá? É pré-história, gente. Tá? Então ainda tem muitas divergências na questão da construção do Stonehenge, tá? Mas é só uma curiosidade. Agora vamos entender então o fim da pré-história, que como eu falei, vai ser através da criação da escrita. E como isso vai acontecer, gente? Bem, a escrita ela vai ser criada numa região que não existe mais, tá? Mas na época era conhecido como Mesopotâmia, tá? A Mesopotâmia era uma região que fica no atual Iraque, no Oriente Médio, né? E o termo Mesopotâmia significa terra entre rios, porque era uma região entre os rios Tigres e Eufrates, né? Onde os povos da época começaram a habitar aquela região para praticar, por exemplo, a agricultura, já que tinham os rios, né, que transbordavam num período do ano, né, para fertilizar o solo, né, as cheias, né? E isso a gente vai estudar melhor numa próxima aula de História Geral, tá? Quando a gente entrar na Idade Antiga, a gente vai estudar a Mesopotâmia, tá? Porque a Mesopotâmia é a primeira grande civilização que a gente estuda, tá? E a gente vai estudar melhor, só tô dando aqui um pequeno spoiler, tá? Pra falar. Bem, e o que vai acontecer? O primeiro povo que vai habitar a Mesopotâmia é o povo sumério. Os sumérios, eles vão se estabelecer lá no sul da Mesopotâmia. E o que acontece? Com o passar do tempo, eles vão começar a sair da Mesopotâmia e vão começar a explorar mais o Crescente Fértil, que seria o atual Oriente Médio, né? Mas na época era chamada de Crescente Fértil porque a região tinha uma forma de uma lua crescente, né? E o solo era fértil. Então, olha que criatividade, né? Bem, nisso, com os sumérios começando a explorar mais o Crescente Fértil, eles vão começar a desenvolver várias técnicas novas e eles vão criar a escrita. Exatamente. Quem criou a escrita foram os sumérios. E a escrita que foi criada foi a famosa escrita cuneiforme, tá? A primeira escrita da história foi a escrita cuneiforme, que a gente vai estudar melhor, vamos falar mais sobre ela na próxima aula de História Geral, quando a gente estudar Mesopotâmia, certo? Mas enfim, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, então, do vídeo de hoje sobre pré-história, tá? Um resumão aqui pra vocês, tá? Não é uma coisa cobrada, assim, em provas, né? Vestibulares, enfim, mas é um assunto muito interessante da gente discutir, né? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber meus vídeos, tá? Então, até semana que vem, gente. Tchau!